Nas últimas semanas, foi a vez da Europa ganhar seu espaço na mídia de todo o mundo. Mas infelizmente não foi por um motivo bom. Uma série de chuvas fortíssimas causou enchentes por várias cidades do continente e as cenas que nós vimos são de partir o coração. Várias cidades da Alemanha, assim como da Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça, foram afetadas, algumas praticamente destruídas. Até a gravação desse episódio, mais de 170 pessoas morreram na Alemanha e 31 morreram na Bélgica. Outras 155 ainda estão desaparecidas na Alemanha, enquanto esse número aumenta para 163 na Bélgica. Esses dados são da Reuters. Nesse episódio, a gente vai te contar o que está acontecendo no continente, o que se sabe até agora. A gente vai falar também um pouco sobre as mudanças climáticas ao redor do mundo e como a União Europeia busca combater esse mal. E antes da gente começar a gravar esse episódio, a província de Henan, na China, também foi atingida por fortes chuvas que gerou até o momento 25 mortes. O nosso foco hoje é a União Europeia, mas a gente não podia deixar de mencionar isso aqui. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con ese sueño se marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Para começar esse episódio, a gente precisa dizer que nós não somos especialistas em meio ambiente. E aqui a gente não vai conseguir fazer um panorama completo de todo o histórico de mudanças climáticas que aconteceram no mundo, porque seria impossível, não é mesmo? O que a gente pode e vai fazer é te contar um resumo de como o mundo vem mudando ao longo dos anos e os alertas que especialistas já fizeram sobre essas mudanças climáticas. E já indo nessa linha, essa não é a primeira vez que a Europa é afetada com chuvas intensas. Em 2002, 2005 e 2013, cenas como essas que a gente vê hoje também aconteceram no continente, só que em menor escala. Para se ter uma noção, segundo um levantamento feito pelo The Wall Street Journal, em 2013, 25 pessoas morreram em alagamentos na região. Dessa vez, o número já é quase 8 vezes maior, e centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Mas voltando um pouco no tempo e te dando um panorama geral, desde a era industrial, que começou lá no século XVIII, o mundo já aqueceu 1,2 graus. Isso pode parecer pouco e insignificante para alguns, mas na prática resulta em uma série de eventos como essas ondas de calor surreais que a gente vê acontecendo lá no Canadá, os incêndios nos Estados Unidos que ocorrem especialmente na Califórnia e os incêndios que atingem a Austrália e as chuvas fortíssimas na Europa. Isso sem falar do nosso próprio Brasil. Mas só para te dar a definição, mudanças climáticas são alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo. Tem muita gente por aí que acha que mudança climática é só o aumento da temperatura no mundo, mas os invernos cada vez mais frios que a gente enfrenta também são consequências dessas mudanças. E aqui a gente precisa te falar que é natural da Terra sofrer alterações na sua temperatura. De fato, era esperado que isso fosse acontecer com o passar das décadas. O ponto é que a atividade humana acelerou esse processo e vem dificultando cada vez mais a convivência na Terra. E então você pergunta, ok, o planeta está mudando, mas o que isso afeta no meu dia a dia? Pois bem, aqui a gente pode te dar uma lista e ela é bem grande, então vamos começar. Primeiro, a gente pode pensar no aumento do nível do mar causado pelo degelo de geleiras, que podem causar inundações nas áreas costeiras, as secas, que podem causar problemas na produção de alimentos e da vida de seres vivos no geral, o aumento de focos de incêndios, o aumento exagerado das chuvas, desertificação, degradação do meio ambiente, enfim, a lista é super longa e extensa. Outro ponto dessa lista, que também é bastante relevante e tem tudo a ver com o nosso podcast, são as migrações forçadas por causa dessas mudanças climáticas. Todos esses problemas que a gente citou antes são responsáveis pelo deslocamento de mais de 20 milhões de pessoas por ano. Isso segundo o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ou seja, tem muita gente sofrendo absurdos por causa dessas mudanças climáticas. E só um parênteses aqui antes da gente continuar, o Papo de Inter tem um episódio em que a gente fala muito sobre refugiados. A gente, inclusive, traz toda essa parte do direito internacional com relação aos refugiados. É o episódio de número 11, sobre a ameaça de fechamento de campos de refugiados no Quênia e a pandemia. Bom, e a questão é que não é como se esses eventos pegassem todo mundo de surpresa. As mudanças climáticas foram descobertas e alertadas há muito tempo. Só para você ter uma ideia, em 1938, um britânico chamado Guy Callender
fez um estudo com 147 estações climáticas e concluiu que a temperatura desses locais tinha aumentado ao longo do século. Ele também percebeu que as concentrações de gás carbônico tinham aumentado nesses mesmos locais. E fazendo a soma aí dos fatores, ele concluiu que o aumento da concentração de gás carbônico foi o que resultou no aumento da temperatura desses lugares. E isso a gente está falando de 1938, ou seja, quase 100 anos atrás. E daí em diante, os estudos foram se aperfeiçoando e uma série de cientistas e especialistas alertam a população diariamente dos riscos das mudanças climáticas. Indo nessa linha também, as COPs, aquelas conferências da ONU sobre o clima, ocorrem desde 1972. Enfim, a questão é que as mudanças climáticas são um problema agora e vão ser um problemão daqui para frente. A gente sabe que os governos e o setor privado têm grande responsabilidade nisso tudo. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai falar no próximo bloco. Mas é sempre importante a gente lembrar de fazer a nossa parte nisso tudo. Desde reduzir o consumo de carne e plástico descartável até tomar um banho mais rápido. Pequenas coisas fazem a diferença nessas horas. No próximo bloco, a gente vai te contar o que exatamente aconteceu na Europa nas últimas semanas, mas continua ouvindo se você quiser saber das medidas que a Europa vem tomando para combater as mudanças climáticas. Bom, e nesse bloco a gente vai te contar o que está acontecendo na Alemanha e nos países vizinhos e te situar do que a gente sabe até agora desse desastre que já gerou a perda da vida de mais de 200 pessoas. Então, primeiro, vamos te localizar. O rolê todo está acontecendo na fronteira da Alemanha com a Bélgica e a Holanda e se estende até Luxemburgo, no sul da Alemanha. E tem dois rios que mais preocupam e transbordaram nos últimos dias. O rio Aar, que fica exclusivamente na Alemanha, e o rio Mosa, que passa pela Holanda e pela Bélgica. Se você já viu o mapa da Europa, você sabe que os países não são muito grandes em território e é muito comum um país fazer fronteira com mais de 4 países. A gente está falando aqui de locais do tamanho do estado de São Paulo e não do Brasil como um todo. Mas enfim, tudo começou na madrugada da última quinta-feira, o que para nós ainda era noite de quarta-feira, considerando que o fuso horário do Brasil com a Alemanha é de 5 horas atualmente. De acordo com o Wall Street Journal, o Serviço Meteorológico da Alemanha havia alertado sobre uma grande tempestade que causaria uma grave inundação já no dia 12 de julho, 3 dias antes do desastre, que aconteceu no dia 15. Acontece que o Serviço de Meteorologia avisou as autoridades e os serviços de resgate locais. Alguns governos chegaram a alertar a sua população sobre uma possível inundação, mas muitos não fizeram isso, pegando muita gente de surpresa. Ao portal DW, famílias relataram que por volta das 3 da manhã, muita gente acordou com as suas casas já tomadas pela água. Muitos tiveram que deixar seus pertences para trás e tratar de salvar suas vidas e de familiares. Os locais mais afetados foram 3 estados da Alemanha chamados Renânia-Palatinado, Renânia do Norte-Westfália e Baviera. Sendo que o primeiro foi o que registrou o maior número de mortes até agora, além das cidades da Bélgica, na região da Valônia, que faz fronteira com a Alemanha. Estragos também foram vistos em locais da Holanda, mas felizmente até o momento nenhuma pessoa morreu no país. Depois da enxurrada, as cidades foram tomadas pela lama e pela destruição. Se você procurar as imagens da Alemanha ou da Bélgica, dá para ver crateras enormes abertas no chão, casas e carros levados pela água, muita madeira e pedaços de parede espalhados pelas ruas e cidades inteiras isoladas. Estradas foram interditadas e muitos locais ainda estão sem eletricidade. 15 mil socorristas, bombeiros e policiais da Alemanha foram deslocados para os locais mais críticos. Ainda segundo o Wall Street Journal, se alertas tivessem sido enviados por aplicativos de mensagens e avisos tivessem sido colocados em escolas e locais públicos como restaurantes e supermercados para uma possível evacuação, o estrago e a perda das vidas teriam sido reduzidas. Além do número de mortes crescer exponencialmente a cada dia, o que ainda preocupa é o elevado número de pessoas que, uma semana depois, ainda estão desaparecidas. E só um aviso, ao final desse bloco a gente vai te dar os números mais atualizados de feridos, mortos e desaparecidos, mas tenha em mente que esses dados estão mudando a cada hora. Mas antes vamos falar de quem é responsável por isso, além de São Pedro, obviamente. E aí você nos pergunta, aonde estava a nossa amiga Angela? Para quem não sabe, Angela Merkel é a chanceler da Alemanha e é quem comanda a porra toda por lá. O rolê todo é que no dia da tragédia ela estava nos Estados Unidos para o encontro com o presidente Joe Biden. Claro que ela não podia prever o caos que seria aquele dia, mas digamos que não ficou muito bem para ela estar nos Estados Unidos na semana passada.
Ela chegou a fazer um pronunciamento lá na Casa Branca, mas ela logo voltou para a Alemanha. A questão é que a Alemanha está praticamente há 10 semanas das próximas eleições e digamos que esse desastre está sendo usado como um instrumento político pela oposição, uma vez que os políticos adversários de Merkel acusam e colocam em dúvida a capacidade do governo de conseguir prever e prevenir grandes enchentes. A Merkel nega as acusações e diz que os diversos alertas foram feitos à população. Sem contar que a destruição de diversas cidades vai se tornar pauta do Ministério da Infraestrutura do próximo governo que assumir, seja lá qual for. A questão, que a gente já falou aqui, é que não se trata apenas dos alertas, e sim de ações que o próprio governo deve tomar a longo prazo para reduzir os danos ao meio ambiente. Até o dia 21 de julho de 2021, foram registradas mais de 170 mortes na Alemanha e 31 mortes na Bélgica. Até o momento, mais de 300 pessoas ainda estão desaparecidas nesses dois países. No próximo bloco, a gente vai falar das ações que a União Europeia, bloco que a Alemanha faz parte, está fazendo para combater as mudanças climáticas. Como a gente disse lá no começo do episódio, que essas chuvas fortíssimas e enchentes foram causadas pelas mudanças climáticas, isso a gente já sabe. O ponto é, o que a Europa vem fazendo para combater essas mudanças? De novo, a gente não é especialista em meio ambiente e se a gente fosse falar de como cada região lida com essas questões, a gente precisaria de um episódio inteiro. Mas enfim, quem sabe a gente não faz um desses no futuro. Mas focando aqui na União Europeia mais especificamente. Na mesma semana em que ocorreram as enchentes no continente, o grupo anunciou uma série de medidas para combater as mudanças climáticas. O pacote de medidas ficou conhecido como Fit for 55, fazendo referência à meta que o bloco tem para 2030 de reduzir as emissões de gás carbônico em 55% quando comparado aos níveis de 1990. É importante frisar aqui que essas medidas estão sendo tomadas a partir do combinado do famoso Acordo de Paris, aquele acordo assinado em 2015 que tinha como objetivo reduzir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O novo pacote anunciado agora em 2021 ainda precisa ser aprovado por todos os países membros da União Europeia, mas o objetivo final do bloco é se tornar a primeira economia e sociedade com impacto neutro no clima até 2050. Isso tudo segundo o Conselho Europeu. Então, para chegar nesse objetivo, dentre as medidas propostas recentemente, estão os planos de taxar os combustíveis de aviões e proibir a venda de carros movidos a gasolina e diesel. Nem precisamos dizer que essas duas medidas são algumas das que mais causam polêmica dentro do bloco, não é mesmo? Porque imagina só, os donos de indústrias automobilísticas e donos de companhias aéreas como devem ficar felizes com as novas taxas ou proibição de vendas de alguns de seus produtos. E ainda nessa linha, a União Europeia também propôs uma outra taxa chamada de tarifa de fronteira de carbono, que exigiria de fabricantes de fora da União Europeia o pagamento de uma taxa para importar materiais como aço e concreto. Outra vez, imagina a treta que vai dar no mercado e como eles estão super felizes com essas novas taxas. E como se não bastassem as críticas por parte dos setores que seriam afetados por esse novo pacote de medidas, ambientalistas também criticaram o plano. Isso porque, segundo os especialistas da área ouvidos pela BBC, mesmo se a União Europeia alcançar o seu objetivo final, isso não vai ser o suficiente para impedir a destruição de sistemas de vida do planeta. É importante frisar aqui que entre 1990 e 2019, a União Europeia conseguiu cortar sua emissão de dióxido de carbono em 24%. O proposto agora é reduzir mais 31% em 9 anos. Nem precisamos dizer que é um plano super ambicioso, não é mesmo? Mas uma medida menor e bastante interessante que vem sendo adotada na Europa é o banimento dos chamados plásticos de uso único, os famosos plásticos descartáveis. A medida foi adotada em 2019, na verdade, mas só entrou em vigor em julho de 2021 e proíbe canudinhos, cotonetes, talheres descartáveis e as famosas sacolas plásticas. E aqui um pequeno relato de quem morou na Espanha por um ano. Mesmo antes dessa lei, ir ao mercado sem a sua própria sacolinha te faz sentir um peixe fora da água. Lá eles te oferecem sacolas de papel, se for o caso de você esquecer a sua, além de ter várias super bonitonas para vender. Mas todo mundo, repito,
todo mundo vai com a sua própria sacola de mercado fazer as suas compras. Isso, não vamos matar as baleias. Mas de volta à medida anti-plástico descartável na Europa. Agora os cafés e restaurantes serão obrigados a oferecer copos e canudos feitos de bambu, celulose ou outro material biodegradável. Ainda é preciso banir outra série de materiais que também afetam o meio ambiente, como filtros de tabaco, garrafas plásticas, embalagens de comida para consumo imediato e por aí vai. Mas a ideia da Europa é criar um modelo de economia circular, onde todos os plásticos descartáveis remanescentes sejam reutilizáveis ou recicláveis até 2030. E aí eu te pergunto, qual o sentido de banir um monte de coisa de plástico e deixar as garrafinhas? Fica essa reflexão para todo mundo aí no futuro, mas tudo bem. E já que a gente falou a palavra-chave, a reciclagem também é outro ponto relevante no cuidado ao meio ambiente e que a gente precisa falar de como a União Europeia lida com isso. Só trazendo um dado antes, segundo o Parlamento Europeu, em 1950, o mundo produzia 1,5 milhão de toneladas de plástico, enquanto em 2018, esse número era de 359 milhões de toneladas. A gente já te contou sobre as medidas da União Europeia para proibir o uso de plástico, mas o que eles fazem com aquelas garrafinhas e afins que continuam sendo produzidos mesmo com toda a proibição? Ainda segundo o Parlamento Europeu, cerca de 25% de todos os resíduos de plástico gerados são depositados em aterros. Metade dos plásticos recolhidos para reciclagem é exportado para ser tratado em países fora da União Europeia. Isso porque o bloco não tem capacidade, tecnologia ou recursos financeiros para tratar desses resíduos localmente. Um porém aqui que o próprio Parlamento Europeu fez é que esses resíduos eram enviados para a China, mas como o país proibiu a importação desses materiais, a União Europeia se viu numa situação bem complicada. Mas segundo o próprio site deles, abre aspas, a União Europeia já está tentando encontrar alternativas mais circulares e ecológicas para gerir os seus resíduos plásticos, fecha aspas. Dentre elas, as que a gente já comentou aqui. E aproveitando o gancho da China, como a gente falou lá no começo do episódio, no dia da gravação chegou a notícia que pelo menos 25 pessoas morreram e centenas foram evacuadas por causa de inundações no país. Inundações essas causadas por chuvas fortíssimas, que por sua vez são causadas pelas mudanças climáticas. Enfim, o ponto é que a província de Henan foi atingida e só na capital dessa província choveu nos últimos 3 dias o equivalente à média anual. Enfim, é o que a gente vem falando ao longo de todo esse episódio. A mudança climática afeta muito a nossa vida e o nosso dia a dia, e a gente precisa tomar alguma providência com relação a tudo isso. Bom, e com isso a gente encerra o nosso episódio dessa semana por aqui. A gente não queria apenas contar essa história super triste para vocês que gerou diversas mortes, mas também a gente queria fazer um episódio que fizesse a gente lembrar de gastar menos água, de reduzir o consumo de plástico e reciclar o nosso lixo. Parece bobagem, mas é super importante. Exatamente. Bom, e aquele recado de sempre. Não esquece de compartilhar e seguir a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto lá no Instagram. A gente adora quando vocês mandam as suas sugestões e feedbacks por ali. Então é isso, gente. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana. Até a próxima semana.